Leitura Bíblica. Bíblia de Estudo com Comentários. Capítulo 1. A Criação. Ano aproximado 4004 a.C. Versículo 1. A Criação original. No princípio refere-se ao início da criação, ou pelo menos ao começo da criação deste universo. Deus não foi formado nem criado. Ele é incriado, sem feitura prévia. Não tendo começo, ele sempre foi e sempre é e sempre será. Deus sempre existiu. Nessa frase, no princípio criou Deus, está explicada a primeira causa de todas as coisas, no que diz respeito à criação. Deus criou os céus e a terra, isto é, todo o universo. A terra estava sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ela ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Esse acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, ocorrida algum momento antes, na eternidade passada. Versículo 3. A luz. E disse Deus: expressa a maneira pela qual a criação, ou a nova criação, foi efetuada. Essa frase é usada 10 vezes de forma exata, com uma única exceção, da última em Gênesis, capítulo 2, verso 18, onde diz: e disse o Senhor Deus, haja luz e houve luz. Deus é a essência da luz. Em João 1, 4 a 9, vemos que a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz a todas as pessoas. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua se expandindo no universo a aproximadamente 299.792 km por segundo. Versículo 4. Separação da luz e das trevas. Deus viu que a luz era boa. Ela fez exatamente aquilo para o que foi criada. Deus separou a luz das trevas, indicando que já existiam períodos distintos de luz e escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência da luz. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Isso está relacionado ao movimento da rotação da Terra, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Segundo o comentário de Jimmy Swaggart, trata-se de dias literais de 24 horas. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Gênesis 1, 9 a 13. As águas foram ajuntadas em um só lugar, e apareceu a porção seca, formando os continentes, o que exigiu grandes convulsões geológicas. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Isso mostra o direito soberano de Deus de nomear o que ele cria. Deus viu que era bom. Aprovação divina. A terra passou a produzir vegetação, ervas como sementes e árvores frutíferas, e cada um segundo a sua espécie. Isso indica que os gêneros das plantas foram criados, já definidos. A origem das espécies, por evolução, não é bíblica. A primeira vida vegetal não veio da semente, mas surgiu diretamente pelo poder da palavra de Deus. E foi à tarde e à manhã do terceiro dia. Aqui ocorreu a primeira criação de vida, a vida vegetal. Quarto dia. Os luminares. Gênesis, capítulo 1, do verso 14 a 19. Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite. Aqui Deus não está criando o sol, a lua e as estrelas, pois eles já haviam sido criados no princípio. Agora ele os estabelece como reguladores do tempo, sinais de estações, dias e anos. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Deus também fez as estrelas. Esses corpos celestes foram colocados na expansão dos céus para iluminar a terra e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia.
Comentário do leitor Paulo Henrique. Neste momento, Deus está criando o tempo como o conhecemos. Antes disso, o tempo ainda não podia ser medido como hoje. Por isso é impossível o ser humano calcular com a precisão a idade da Terra. O tempo de Deus, Kairos, não pode ser medido pelo homem, o que explica a confusão científica ao tentar datar a criação em bilhões de anos. Quinto dia. Vida marinha e aves. Gênesis, capítulo 1, do 20 a 23. As águas passaram a produzir seres vivos, e as aves passaram a voar pelos céus. O texto enfatiza que cada criatura foi feito segundo a sua espécie, o que refuta completamente a teoria da evolução. Não existem seres de meio que de uma espécie e meio de outra. As espécies têm limites definidos por Deus. Deus abençoou os animais, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Aqui começa uma nova forma de propagação. Seres vivos gerando outros semelhantes a si mesmos. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Sexto dia. Animais terrestres e o homem. Gênesis capítulo 1, 24 a 31. A terra produziu os animais terrestres, cada um segundo a sua espécie. Deus não deixou nada vazio na criação. Tudo foi feito com provisão e riqueza. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso revela uma consulta divina. Comentário teológico do cooperador Paulo Henrique. A Igreja Universal Assembleia dos Santos crê na dualidade divina, Pai e Filho. O Espírito Santo é a união entre ambos, não uma terceira pessoa distinta. O homem foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem se perdeu na queda. Ela começou a ser restaurada na cruz e será plenamente restaurada na ressurreição. Homem e mulher foram criados e ambos receberam a bênção da reprodução. Enchei a terra novamente sugere possibilidade de uma criação anterior, conforme Isaías 14 e Ezequiel 28, quando Lúcifer teria governado o mundo antes de sua queda. Antes do pecado e do dilúvio, tanto o homem quanto os animais eram vegetarianos. Somente após o dilúvio, Deus autorizou o consumo de carne. Gênesis capítulo 9, verso 3. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não apenas bom, mas perfeito. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Comentário teológico. A dualidade divina segundo a Igreja Universal. Assembleia dos Santos. Cooperador, Paulo Henrique. A Igreja Universal. Assembleia dos Santos professa a crença na dualidade divina, isto é, que Deus se revela eternamente como Pai e Filho, sendo o Espírito Santo não uma terceira pessoa distinta, mas a manifestação do próprio Deus, o seu Espírito, o seu poder, a sua presença ativa que une o Pai e o Filho. Segundo essa compreensão, o Espírito Santo é a união perfeita entre o Pai e o Filho, pois tudo o que o Filho faz glorifica o Pai, e o Pai santifica o Filho. A perfeita comunhão, unidade e operação conjunta entre ambos. O batismo de Jesus como fundamento doutrinário. Essa doutrina começa a ser claramente compreendida a partir do batismo de Jesus. Naquele momento, 3 manifestações ocorreram. Uma voz bradou dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz é o próprio Deus Pai, Javé Guiauá, manifestando-se de forma audível. Jesus estava presente corporalmente, como o Filho encarnado. O Espírito Santo desceu como pomba, não no sentido literal de um animal, mas como manifestação espiritual visível do poder de Deus. Portanto, a pomba não é o Espírito Santo em si, mas um sinal simbólico e espiritual da ação e do poder de Deus. Isso não indica que o Espírito Santo seja uma pessoa distinta do Pai, mas sim a forma pela qual Deus manifesta o seu Espírito.
Deus é Espírito e é Santo. Logo, falar de Espírito Santo é falar do Espírito do Deus Santo. Conforme as expressões hebraicas Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e Hakadosh Baruch Hu, o Santo, bendito seja. Não há outro Espírito mais santo do que o próprio Espírito de Deus, Cristo como plenitude da divindade. Essa compreensão é confirmada pelo apóstolo Paulo em Colossenses 2:9, onde está escrito: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a natureza, todos os atributos e toda a essência de Deus Pai habitam no Filho. Nada do Pai está ausente em Cristo. Essa é a base bíblica para afirmar que o Filho é plenamente Deus, embora distinto do Pai quanto à pessoa. O Pai e o Filho são duas pessoas distintas, porém inseparáveis em essência. O Pai possui sua própria existência, mas habita no Filho e pode se manifestar em qualquer lugar, pois é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma simultânea. Dessa forma, é correto afirmar, segundo essa doutrina, que o Espírito Santo é o próprio Deus em ação, e não uma pessoa diferente ou separada de Deus. O Espírito de Deus em Gênesis, no livro de Gênesis, quando está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o texto não descreve uma terceira pessoa distinta, mas sim o poder ativo de Deus operando na criação. O Espírito de Deus mover-se sobre as águas significa que o próprio Deus se movia, que seu poder estava em ação, organizando e preparando a criação. Onde o Espírito de Deus age, Deus está presente. Pai e Filho na criação. Desde o princípio, o Pai e o Filho já estavam presentes na criação. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, isso demonstra um diálogo divino, no qual o Pai consulta o Filho. O homem é criado à imagem dessa comunhão divina. O outro Consolador. Quando Jesus afirma que rogaria ao Pai para enviar outro Consolador, ele declara que esse Consolador o mundo não conhecia, mas os discípulos já o conheciam, e ele já estava com eles. Isso indica que esse Consolador não era um ser desconhecido, mas a continuação da presença de Cristo, agora não mais limitada ao corpo físico, mas presente espiritualmente nos discípulos. Assim, quem desceu do céu e voltou para estar com os discípulos foi o próprio Jesus, agora manifestado pelo Espírito, aprofundando a comunhão entre o Pai, o Filho e os crentes. Confirmação apostólica. As cartas do apóstolo João confirmam essa verdade quando afirmam: quem não tem o Filho, não tem o Pai, e quem tem o Filho, tem também o Pai. O apóstolo Paulo reforça essa unidade ao ensinar que tudo deve ser feito em nome de Jesus, seja por palavra ou por obra, pois é nele que Deus se revela plenamente. Então a conclusão teológica é que, portanto, segundo o entendimento da Igreja Universal Assembleia dos Santos, pode-se afirmar biblicamente que Deus se revela como Pai e outra hora o Filho se revela, a dualidade divina. Eles têm dois corpos distintos um do outro. O Filho é o Filho, o Pai é o Pai, dois corpos distintos um do outro, porque Jesus está sentado à destra de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, seu Espírito, seu poder, sua presença ativa. Não se trata de uma terceira pessoa distinta, mas a manifestação da união eterna entre o Pai e o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai, e quem está em Cristo está plenamente ligado a Deus. Então são duas pessoas distintas, não três.